Fala galera, beleza? A gente vai apresentar sobre o livro Capitães da Areia. E nosso grupo é composto por mim, Jefferson, o Eduardo, a Eduarda, a Samara e a Amanda. Agora eu vou começar falando sobre o autor Jorge Amado e suas principais características. Ele nasceu na Bahia no dia 10 de agosto de 1912 e escreveu seu primeiro livro de romance, com 19 anos, O País do Carnaval. Foi deputado federal em 1945, envolvido com o Partido Comunista, autor da Lei Liberdade de Culto Religioso. Foi para o exílio, morou na França e voltou para o Brasil em 1955 e, a partir daí, se dedicou à literatura brasileira. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e foi o escritor mais lido do século XX no exterior, com mais de 40 milhões de exemplares vendidos. Vou falar um pouco sobre as características do livro. O livro é do gênero de romance. Ele participa da escola literária da segunda geração modernista, em 1930. O narrador é um narrador onisciente, onde ele narra em terceira pessoa. O espaço em que se participa esse livro é em Salvador, na Bahia, mais especificamente nas docas, nos trapiches. O tempo que se passa é em 1928. Porém, o livro só foi publicado em 1937, durante a fase ditatorial de Getúlio Vargas, no Estado Novo. O livro foi proibido e censurado. São queimados exemplares em praça pública em Salvador. Cada personagem tem o seu estereótipo, tem a sua personalidade. Dentro dos capitães, a gente tem o Pedro Bala, que é ali o líder, o chefe, tanto físico quanto intelectualmente. Tem também o professor, que é o único que sabe ler dos capitães. Então, sempre que os meninos querem saber de notícias dos jornais, inclusive até sobre o Lampião, que é o ídolo dos Capitães de Areia, eles vão até o professor para conseguirem interpretar o jornal, para conseguirem saber o que está acontecendo na cidade. Tem também o João Grande, que é o mais forte do grupo dos meninos, e ele tem um coração mole, mas também às vezes ele é bem retraído. Tem também a Dora, que é a menina do grupo dos meninos. Ela vai pra rua, ela aprende capoeira, ela luta com eles, ajudam, nas brigas, mas ela também é aquela parceira, é amiga dos meninos, é a conselheira. Também tem o Sem Pernas, que é o personagem mais amargurado do livro, por ter sido preso, por ter sido violentado. Ele levou uma vida bem complicada. A gente tem também o Boa Vida, que é o malandro ali, o artista. O Pirulito, que vai ser o mais religioso da casa. O Gato, que é o pegador, ele fica com várias mulheres no livro. E tem também o Volta Seca, que é o mais bruto, ele é bem briguento. E também tem o Barandão, que vai ser o homoafetivo. E ele, no final do livro, vai substituir o posto de líder do Pedro Bala. Embora os meninos Capitães de Areia criam ali uma sociedade organizada própria, onde inclui crimes, tem a inocência das crianças, claro, e também a solidariedade entre eles. O livro começa a partir do momento que o Jornal da Cidade publica uma carta pedindo o apelo do juizado de menores para que alguma decisão seja tomada quanto aos Capitães de Areia, até porque eles assaltaram, eles conseguiram roubar a casa de um comendador da cidade. No primeiro capítulo do livro, Pedro Bala, João Grande e o Gato, eles têm uma missão que precisam entrar numa casa de alto nível para trocar um documento por outro falsificado sem serem vistos. E com isso eles ganham recompensas, tanto em dinheiro quanto em outros recursos que eles precisam para sobreviver. Pedro Bala vai até um bar da cidade e encontra João de Adão, que é um amigo do seu falecido pai, que o pai do Pedro Bala foi assassinado, e ele fica comovido com as histórias. Dona Ninha, que é uma mãe de santo e costuma ajudar os Capitães de Areia, tem as suas imagens sagradas capturadas pela polícia, e então ela vai pedir ajuda aos meninos para que consiga recuperá-la para ela. Só que Pedro Bala vai preso, e quando ele vai preso, ele vai enganar os policiais, dizendo que é filho de uma figura importante da cidade, e assim acabam soltando ele e ele consegue recuperar os objetos de Dona Ninha. Pirulito, o menino religioso, prestes a roubar uma loja, ele começa a refletir que está tendo uma vida errada aos lados de Capitães de Areia. Só que nisso ele percebe que não tem para onde sair, ele não tem como melhorar de vida, então ele continua aos lados da sociedade criminosa, que são os meninos.
o Sem Pernas trapassa mais uma vez. Ele acaba pedindo emprego para uma família caridosa e, após ganhar o emprego na casa, ele descobre que a família tem um cofre com muito dinheiro e acaba roubando o cofre da família, traindo eles novamente e levando o cofre para os meninos de rua, os capitães de areia. O professor, o homem muito inteligente, vai até a cidade junto com Pedro Bala e o professor, com sua habilidade incantável de desenhos, conquista muito os que estão passando na rua, até que um homem fica encantado com os seus desenhos e lhe entrega uma carta oferecendo uma proposta se ele gostaria de abrir uma escola de desenhos. Uma epidemia de varíola estava tomando conta de toda a população mais pobre da Bahia e acabou afetando 2 dos integrantes do grupo dos Capitães de Areia, que acabaram morrendo. O Gato vai convidar os Capitães de Areia, junto com o Pedro Bala, para irem a um bar da cidade, e nesse bar os Capitães de Areia nunca tiveram respeito até o momento em que João de Adão revela a eles quem era de fato o pai de Pedro Bala, que morreu assassinado. Uma menina que perdeu seus pais para a varíola fica em situação de rua junto com seu irmão e não consegue emprego para se sustentar. Então o professor resgata ela, que se chama Dora, e ela acaba se tornando a única mulher do grupo de Capitães de Areia. Dora acaba ganhando um papel de mãe no grupo e sendo muito respeitada por todos, e até oferece a sua participação nos assaltos, porque ela não acha justo que os meninos se arrisquem por ela. Até que Ezequiel, o líder do bando rival, acaba entrando numa briga com Pedro Bala, e Pedro Bala perde e leva uma surra. Até que ele recebe os tratamentos de Dora e acaba até recebendo um beijo dela. Então ele decide organizar o grupo para irem atrás do Ezequiel. Depois de um assalto, Gato, Pedro Bala, João Grande, Dora e Sem Pernas foram presos. Gato e Sem Pernas conseguiram fugir, mas Dora foi levada a um orfanato e Pedro Bala para um reformatório. E nesse reformatório, Pedro Bala conseguiu entrar em contato com os Capitães de Areia para que eles ajudassem na sua fuga, e após isso, a sua fuga foi noticiada no jornal da cidade. Após a fuga de Pedro Bala, ele e o seu bando conseguem organizar uma invasão no orfanato para que eles conseguissem resgatar Dora, que mesmo doente participa da sua fuga. Dona Aninha, mãe de santo, é chamada para curar Dora, até que uma paz reina no esconderijo dos Capitães de Areia. Dona Aninha não consegue curar Dora e chama o Pedro Bala. Dora diz que não é mais uma menininha e que decidiu fazer amor com Pedro Bala. Pedro Bala até se nega devido à situação dela, mas acaba realizando o desejo dos dois. Vale ressaltar que antes mesmo de Dora escolher ter relações com Pedro Bala, ela já havia sido estuprada antes disso. Ao amanhecer, Dora tinha falecido, então o querido de Deus entrega o seu corpo para o mar e Pedro Bala quase se afoga indo atrás da moça. Logo após a morte de Dora, os meninos do grupo começam a refletir sobre as suas escolhas de vida. Alguns até abandonam o grupo para fazerem decisões mais honestas. À medida em que os meninos envelhecem, eles começam a se tornar mais conscientes quanto às injustiças e desigualdades que os rodeiam. Alguns membros do grupo começam a encontrar com destinos trágicos, enquanto outros, por exemplo, Pedro Bala, começam a sonhar com uma revolução que traria justiça e igualdade. Esse capítulo vai mostrar a transformação dos meninos em jovens adultos e compreendendo o seu papel no mundo e as suas responsabilidades. O livro termina com uma carta fictícia escrita por Jorge Amado para o juizado de menores. Nessa carta, Jorge Amado critica como o sistema de justiça e a sociedade trata os jovens marginalizados como os Capitães de Areia. Ele aponta que o verdadeiro problema é a falta de compreensão, empatia e justiça com esses meninos que são, na verdade, vítimas da desigualdade social. Durante o último roubo, Sem Pernas acaba ficando sem saída e, ao invés de se entregar para a polícia, ele prefere pular de um prédio. Volta Seca acaba conseguindo entrar para o cangaço e o Gato vai para Ilhéus com uma prostituta. No final, Pedro Bala resolve seguir os passos de seu pai, se tornando um militante proletário e acaba abandonando o seu grupo e o Trapiche, deixando Barandão no seu posto de líder. Mas acaba sendo constantemente perseguido pela polícia por ser um organizador de greve e dirigente de partidos ilegais, ou seja, um revolucionário.
Pedro Bala, a fim de escapar da prisão e continuar sua luta pela sobrevivência e justiça, acaba enfrentando a polícia em um confronto. Nessa tentativa de fuga, Pedro Bala é baleado. A morte de Pedro Bala simboliza a derrota e a tragédia que muitas vezes acompanham a luta de histórias contra injustiças e desigualdades. O final trágico de Pedro Bala reflete a crítica social presente na obra de Jorge Amado, abordando a marginalização e a falta de oportunidade para os menores. E serve também como um poderoso comentário sobre a necessidade de reformas e previdências sociais.